Sebastião Martins de Souza Filho é presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Ipu, CDL, cargo que ocupa há 10 anos, sendo uma das principais lideranças do comércio local. Empreendedor desde cedo, fundou em 2005 a Mix Celulares, que mais tarde se tornou na Mix Móveis e Eletros, uma das maiores empresas do setor na região, com crediário próprio e forte presença nas redes sociais. Casado com Carla Mororó e pai de João Miguel e Carlos Rubens, Sebastião acredita que a família é a base do sucesso e que as dificuldades moldam grandes histórias. Ele é, sem dúvidas e questionamentos, um grande homem de fibra. Bom, eu já estou aqui recebendo mais um grande homem de fibra que veio para contar um pouco mais da sua história. Esse aqui eu sou fã, porque ele tem uma história do empreendedorismo no Ipu que é fantástica. Sebastião Filho, seja muito bem-vindo, que alegria lhe receber aqui. Muito obrigado, Vinícius, pela essa atenção, por tudo, né? Estar aqui no seu programa, muito bom. Você que é essa pessoa energizada, muito ativa, é sempre bom estar de pertinho e aprendendo, né? Eu acabei aqui de ter uma conversa com o Vinícius e aprendi muito com você. A gente conversa mais antes do que durante, Pois né? é, bom, é gostoso saber de tudo isso. E Vinícius, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Eu acho que vou tentar aqui contribuir um pouco com o programa, né? Contar um pouco da minha história, da história do comércio local, né? Dos desafios que são muitos, né? Como comentamos agora há pouco, empreender é difícil, mas também tem sua parte gostosa, tem sua parte prazerosa. Se não tivesse também, aí tava complicado. Mas, Sebastião, deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que começou a sua história com o empreendedorismo? Desde criança eu sempre quis empreender, sempre quis ser empresário, sempre quis ir para o ramo do comércio. Como é que começou isso? Olha, Vinícius, eu sempre admirei demais os grandes comerciantes da minha cidade, do Ipu. E aqui tem muitas pessoas, homens de destaque, principalmente ali nos anos 80, 90. Eu lembro de alguns comerciantes do nosso centro comercial que se destacavam pelo produto que vendiam. Era conhecido regionalmente pelo produto que vendiam. Eu achava isso muito interessante e para mim aquilo era um sinônimo de sucesso, né? Eu não queria aqui citar nomes para não deixar ninguém de fora, mas eu lembro de alguns vendedores de carro, né? Que era o fulano que vendia carro, fulano do feijão. Então eles faziam tanto sucesso, eles eram tão destacados no que faziam e parecia para mim que gostavam tanto do que faziam, que o sucesso era algo fácil para eles. Então eu sempre tive essa coisa com o comércio. Eu nunca tive essa vontade de ser médico, esse desejo, né? Ou advogado, não. Sempre a minha visão era ser reconhecido como um vendedor de alguma coisa. Mas eu sempre quis. Meu pai é comerciante e minha família quase toda é do comércio. Mas ainda muito jovem, eu poderia ter escolhido ir para outras áreas. Mas eu acho que a área do comércio ela é uma área muito cativante porque ela não te dá limites. Hoje o comerciante, principalmente hoje, o mundo é seu. Então se você quer empreender, quer crescer, isso não é difícil, principalmente com as tecnologias que nós temos hoje. Eu vejo que você entrar no mercado e começar a empreender, buscando um crescimento, buscando aprender, porque não se faz comércio sem estudar, sem buscar conhecimento. Eu sempre falo isso, que a qualificação, a preparação é algo importante demais. Não existe crescimento sem conhecimento. O seu crescimento está ligado ao quanto você conhece do que você faz. Então é importante que você tenha essa consciência de que tem que estudar, assim como o médico estuda, assim como o advogado estuda. O pessoal acha que vai para o comércio, vai por sorte, né? Consegue as coisas por, deu sorte, essa sorte. Não, a grande verdade é que existe o empresário, o comerciante, e existe o cidadão do rolo. É verdade. Existe o cara do rolo, e esse cara do rolo, muitas vezes é um cara que não estudou e nem estuda, mas é um cara muito pragmático, muito esperto e que também dá certo na vida. Mas quando você vai para o varejo de alimento, varejo de móveis e elétricos, o varejo, ele é muito complexo. Eu sempre falo que para você empreender, você tem... Porque assim, no mundo da administração tem 4 pilares, os mais importantes são o marketing, o financeiro, pessoas e processos.
Isso você vai entender quando você começa a estudar tudo isso. Então, se você entra no varejo sem conhecer esses detalhes, você acaba sofrendo muito, não acontece o crescimento que você espera e você acaba gerando uma frustração, porque o comércio, além de exigir muita força de vontade, ele, como já falei, ele exige essa coisa do aprendizado constante. É dinâmico, muda demais. Tem que renovar muito, né? Tem que renovar e tem que ter muita fibra. Agora, Sebastião, como é que foi assim, teus primeiros passos no ramo empresarial? Como foi que você começou? É no ramo que você está hoje? Você começou no ramo que você está hoje, você foi para outros lugares, aprendeu, errou ali? Como é que foi isso? Vinícius, eu ainda muito jovem, eu sou filho de pais separados, então muito jovem, ainda 14, 15 anos, eu fui morar no sudeste do país e eu não imaginava voltar. Eu sempre quis morar na capital, a minha ideia era capital, eu não queria muito o interior não, apesar de gostar, mas eu não queria morar. Eu achava, e ainda acho até, que a capital ela tem mais oportunidades. Mas um belo dia, passando o carnaval na minha cidade de Natal, no meu Ipu, eu acabei ficando por aqui. Isso coisa do amor, né? Acabei casando e sou muito feliz por isso. E eu disse, cara, eu tenho que dar um jeito aqui, né? Eu tenho que gerar alguma renda, porque o interior não é a capital, é diferente. Então, comecei a trabalhar, comecei a partir para o comércio. Eu sempre quis muito trabalhar com carro, com moto, e comecei com tudo isso, só que logo veio a febre do celular. E eu, muito jovem, sempre adorei tecnologias, né? E entrei nesse mercado do celular. Então, logo fiquei conhecido, né? Teve um destaque aí como vendedor de celular. Então, eu vendia celulares dentro da casa dos meus clientes, então era aquela coisa muito próxima. Foi um sucesso, conseguia vender muito celular. Na mesma época, eu trabalhava em um hospital aqui na cidade e eu conseguia vender celular para todo mundo ali naquele dentro do hospital. Era aquela coisa do empreendedor raiz, de verdade, entendeu? Que vem uma oportunidade e cai para dentro. Né? Nossa, e cara, eu trabalhava tanto, eu vendia tanto celular que quando era no final do mês, a minha renda era compatível ao dos médicos do hospital. Que coisa. Então foi um momento maravilhoso, um momento que... Aí sim, eu esqueci a capital e fiquei só no interior. Sempre busquei ser muito bem relacionado, logo consegui uma representação da operadora, claro, no interior. Então isso foi um grande momento, né, da nossa vida. Até mesmo porque, Vinícius, nós inauguramos a Mix hoje, a Mix Móveis Elétricos, mas na época Mix Celulares, que era uma loja especializada em produtos da operadora Claro. Nós só vendíamos celulares da Claro naquele momento. Eu me lembro, era vermelhinho. Vermelhinho lá, tal, vermelho com branco. Ainda hoje nós levamos essas cores porque a operadora exigia, né, naquele momento. Então foi um sucesso. Vinícius, nós vendíamos tanto celular lá em 2005, 2006, que toda sexta-feira eu tinha medo de abrir a loja, porque as pessoas já estavam aguardando. Ai, tinha expectativa na porta? Era o seguinte, para você ter ideia, Vinícius, naquela época, nós democratizamos o celular. Por quê? Porque até 2004, 2005, o celular era muito caro. Para você financiar um celular era algo muito caro. Então, nós trouxemos para Ipu naquela época o celular de R$10 de 9,90, né? O celular de R$1, né, que existia. Eu não vou parar de falar dessas coisas porque vão acabar dizendo que eu sou velho. Eu não sou velho. Mas se você quiser voltar a fazer isso aí... Então, tudo isso, Vinícius, alavancou, né, a nossa empresa. Essa coisa do celular barato, do celular sem juros, celular em 10 vezes no carnê losango. Então tudo isso foi muito inovador para aquela época. Ninguém fazia aquilo. Logo depois apareceu grandes redes na cidade fazendo, mas naquele momento só a Mix, aquela pequenininha, autorizada da Claro, celular R$10 de 9,90, todo mundo podia comprar um celular desse. Era muito bom. E qual foi o maior desafio dessa época? O maior desafio que você teve? Quer dizer, você falou aqui, parece fácil vendo você falar, né? Mas qual foi o maior desafio que você teve nesse tempo e como foi que você superou ele? O maior desafio,
veja bem, é tão difícil falar no maior desafio, porque São são tantos, né? e eles vão aumentando de tamanho, de acordo com o empreendimento cresce, os desafios vão crescendo também. Então, Vinícius, eu vou falar dessa época de 2000, dos anos 2000, né? O maior desafio era fazer uma forma de poder levar esse celular, financiar esse celular para o meu cliente. Esse foi um grande desafio, entendeu? Então nós conseguimos, através da operadora Losan, levar esse celular em 10 vezes sem juros, né? Ela bancando o financiamento, isso para quem não tinha tanto capital como eu, foi uma mão na roda ali. Então é por isso que eu digo que o bom empreendedor ele deve estar muito bem relacionado, com boas amizades, porque foi dessa forma que nós crescemos, nos relacionando. Consegui a representação da Claro através de amigos que conheciam o fulano, que conheciam o Beltrano, e isso vai. Então eu sempre apostei muito nas boas amizades. Eu acredito que uma boa amizade, eu até brinco com um amigo meu, Vinícius, que eu sou milionário de amigos, né? Eu sou cheio de amigos que todo mundo deveria ter, então ter por perto, né? Você é aquele que canta a música do Roberto Carlos, eu quero ter 1 milhão de amigos e não ter aquela amizade, visando um lucro, não, nada disso, é uma amizade verdadeira. É porque quando existe sinergia, quando você faz parte de um segmento comercial ou alguma coisa desse tipo, tem aquelas pessoas que acaba tendo um alinhamento, né? Vocês conseguem ali comungar de muitas coisas e aí acaba tendo essa amizade, e essa amizade é uma união, gera força, gera uma energia. Então, a dica que eu dou aí para os empreendedores, tenham bons amigos, não faça comércio dentro da bodega, sabe, de trás do balcão. O comércio ele é feito também fora, viagem, participe de eventos. Aprenda, porque a construção do seu empreendimento, ela é constante, ele nunca acaba. A pessoa muitas vezes monta um empreendimento e acha, não, acabei, agora é só lucro. Não, todo ano, Vinícius, muda tudo. Se eu for contar a minha história aqui da primeira lojinha, da Mix Celulares, agente autorizado, Claro, aquele modelo de negócio já não dá mais. Hoje não dá, não. Não, mas eu senti isso logo nos primeiros 2 anos, hoje, cara, não dá. E para ter essa expertise tem que ter uma profissionalização, né? Não, exatamente, não dá. Então logo nós montamos, não dá, vamos pensar em algo inovador aí. Então montamos a Mix Celulares e Eletrônicos, que já foi uma evolução da Mix Celulares, mas é uma loja onde vendia-se de todas as marcas, vendia todos os produtos e vendia outros produtos também, né? Não só o celular. E foi ótimo, foi ali até 2014, foi maravilhoso. Só que chegando em 2014, mudou de novo. Nós sentimos que não dava mais. Aquele modelo era lucrativo, era interessante, mas já deu. Já estava em decadência. Então vamos para Mix Móveis Elétricos, uma loja mais ampla, mais abrangente, né? Colocando móveis, isso, aquilo. E esse modelo está até agora. Mas já estamos sentando pensando nesse modelo. Mix restaurantes e lanchonetes daqui a pouco. Talvez não chegue nisso, mas é importante que o empreendedor tenha esse olho clínico. Olha, o que é que vai dar, o que é que não vai, né? O que foi bom e agora não é mais, porque é comum o cidadão, porque todo empreendimento é importante que vocês saibam, ele tem isso, ó, ele vai, são todos, não adianta. Então tem que haver essa inovação, a famosa inovação. Tem que se reinventar toda hora. Eu particularmente, Vinícius, sou um homem preparado para estar a toda hora se reinventando. Se precisar amanhã criar uma nova loja... Meu irmão, eu estou pronto para tudo. E as adversidades, é importante que quem esteja nos assistindo fique sabendo disso, as adversidades elas vêm para ensinar. Só vem para ensinar. Então, desde que eu descobri que a diversidade ensina mais que atrapalha, eu acho que é bom quando aparece uma diversidade. Mas falando sério, falando francamente. Falando francamente, para você, na sua visão, o que é essencial para manter o empresário, o comerciante firme no ramo dele? Firme. Porque você falou da se reinventar e tudo mais. Ok, o processo, eu sempre digo, começar é muito bom, terminar a gente fecha as portas e vai embora. Agora, se manter firme, na sua visão, o que é essencial para ter essa firmeza de se manter no negócio? Primeiro, força de vontade. Temos que ter muita força de vontade em tudo. Mas, eu acabei de falar, nós temos que estar
inserido não só no seu comércio, mas inserido naquele segmento que você atua. Entendeu? Você tem que estar atrás de novidade, entender como funciona, participar de tudo. O que é que me faz hoje estar na CDL? Promovendo eventos, palestras. É porque eu sou a Madre Teresa de Calcutá? Não, não é por isso. É porque aquilo me fortalece. Eu aprendo muito com aquilo. Eu descubro, eu tenho uma amizade maravilhosa de pessoas que têm um caminho muito parecido com o meu e que eu vou lá descobrir, rapaz, como é que você conseguiu fazer? Porque isso aqui é tão difícil, eu não consigo pular esse muro aqui e você conseguiu. Então, quando você busca isso fora da sua caixa, as coisas vão acontecendo. Então, você não pode parar. Tem coisas, Vinícius, que não é o dinheiro. Não é dinheiro. É uma evolução que tem que crescer dentro de você. Essa evolução. Muitas vezes as oportunidades chegam para você, mas você não está preparado para ela porque você não evoluiu bastante. Então essa evolução ela tem que ser constante, Vinícius. Você tem que buscar. Se o comércio está fraco, beleza. Leva a turma para uma palestra. O comércio está fraco, beleza. Faz uma convenção aí na tua loja. Dá um upgrade aí na equipe, entendeu? Varejo, comércio, em especial o varejo, é energia. Energia. Se você não tem energia, você não vai conseguir alavancar. Todo dia, Vinícius, aparece um grupo novo chegando na nossa cidade, né? A internet cada vez mais fácil de se comprar. Eu sempre digo que essa internet que as pessoas compram fácil o produto do chinês, do paulista, ele também compra o meu produto fácil. E é importante que eu esteja consciente e ciente de que eu posso vender também pela internet, desde que eu tenha a habilidade de fazer tudo isso. Então, o comerciante, em especial o ipuense, esse lugar que eu amo, tem que estar atento a tudo isso, senão o bonde passa e você fica reclamando da vida. Eu vejo muito isso. Na minha cidade, Vinícius, e você conhece a minha cidade com certeza. Muito. Eu passo em lojas que não tem uma placa. Você não sabe para o que se comercializa naquele comércio. Verdade, não é verdade? Então, assim, quando eu passo, que eu vejo lâmpada estourada, vejo isso, aquilo, não, desculpa. Não ama o que faz. Então, a pessoa que ama o que faz, ela gosta, ela limpa, ela deixa bonito, ela vende. Você tem que ser um vendedor toda hora, todo dia. Agora, como é que surgiu para você a oportunidade de estar na presidência da CDL? Né? Você citou a CDL agora, hoje você está como presidente. Mas como é que surgiu essa oportunidade na sua vida? Bom, como eu acabei de falar, eu era representante da Claro na cidade. Sim. E a Claro, um grande grupo, né, da América Móvil, né, um dos maiores grupos de telefonia celular do mundo. Então a Claro me ensinou muita coisa. Ela me ensinou o associativismo, porque era comum a Claro, o gerente regional, me ligar: Sebastião, vem aqui para Pernambuco, em uma grande convenção, em um grande evento. E eu adorava aquilo. Foi aí que eu me apaixonei mais pelo comércio, porque até então, o comércio, especialmente o comércio interiorano, eu tinha a visão de que era aquela coisa acanhada, coisa do interior, né? Não, mas quando eu inaugurei essa loja autorizada da Claro, eu descobri que o comércio era deslumbrante, bacana. Então, eu mandava umas passagens para mim, eu ia para Pernambuco, era Bahia, era todo o Nordeste, participando de convenções, de palestras, de cursos, e aquilo abriu a minha mente. Não demorou muito, nós quebramos o contrato com a Claro. Quebramos não, achamos por bem, não dava mais, né? Porque a Claro, para quem não sabe, todo ano nós tínhamos que assinar um contrato diferente com ela. E no primeiro momento ela queria vender celular, mas o intuito dela mesmo era vender linhas, né? Chip. E pra gente isso não era interessante. Então acabamos, vamos deixar a Claro um pouquinho de lado. E eu, como empreendedor, como comerciante, me senti órfão. Eu não tinha mais aquela empresa que dava todo aquele suporte. Foi onde eu conheci o Movimento Logista Nacional, que são a CDL no município, a FCDL no estado e a CNDL lá em Brasília, né? Então, eu comecei a ter tudo aquilo que a Claro me dava, através do associativismo. E descobri que o movimento logista é algo forte demais
e algo que merece toda a atenção. Então, desde 2010, a convite do meu amigo Faria Esporte Modas, participei daquela diretoria ali em 2010. A presidente na época era minha querida Maria Aquino. Maria, um abraço. Damião também, um abração, meu amigo Damião Aquino, doutor Damião Aquino. Então foi um momento maravilhoso, ô Vinícius, e que a Maria não gostava muito de viajar, não é isso, Maria? Ela não gostava muito de viajar e eu, como diretor, sempre estava representando a CDL de Ipu. Um certo dia, eu fui para São Paulo representar a CDL de Ipu e foi naquele dia, naquela semana, que eu descobri que eu queria ser presidente da CDL de Ipu. Era importante, não só para mim, como para Ipu, que alguém com muita motivação e muito entusiasmo assumisse aquilo ali. E eu assumi e vim muito determinado. Eu lembro que eu vinha no avião de São Paulo, muito determinado a assumir a CDL e já pensando o que eu iria fazer. E te juro, acho que eu fiz já 30% de tudo que eu imaginei naquele avião. Quais eram as suas metas? O que você tinha na cabeça? O poder, a energia de um comércio, principalmente para uma cidade como Ipu, uma cidade de 40 mil habitantes, onde quem mais emprega é o comércio. Né? Se você for analisar, o comércio hoje só perde para a prefeitura. Né? Mas quando você vai para o setor privado, é quem mais emprega, é quem mais prepara, porque hoje o comércio ele qualifica os seus colaboradores, o comércio ipuense. Cada dia mais esse comércio, com a chegada de novos grupos, ele vai ficando mais profissional, vai forçando os que estão aqui a buscar o profissionalismo no comércio. Então, assim, o comércio de Ipu é pujante, eu diria que é uma das cidades com o comércio mais forte. Muitas vezes se fala no turismo, o turismo do Ipu ainda é muito acanhado. A própria indústria do Ipu é acanhada, Vinícius, é acanhada. Então quem emprega mesmo é o comércio, é quem faz a bola girar. Então, assim, o comerciante tem que entender isso. Né? E eu cobro isso muito dos comerciantes, como presidente classista. Eu digo, olha, não adianta você cobrar do gestor municipal se você não qualifica seu colaborador, se você não bota uma placa nova aí na sua empresa. Porque quando você faz isso, não investe no seu empreendimento, na estrutura predial, no funcionário, quando você faz isso, você está investindo no município também, meu rei. Tem coisa mais linda de que você chegar na cidade e ver lojas bonitas, estruturadas, fachadas bonitas. Nossa, que bacana. Então, essa responsabilidade do desenvolvimento, ela cabe demais aos empresários do comércio, a todos nós, mas o empresário do comércio, ele, mais de que ninguém, tem que ter ciência disso. O que você acha que falta para o nosso comércio local do Ipu crescer mais? O que está faltando? Olha, o comércio do Ipu, ele vem crescendo de maneira acanhada. Porque se você quer mesmo entender o comércio ipuense, você vai ter que pegar lá de 1920 para bater uma visão melhor. Mas para mim, o que está faltando hoje no comércio do Ipu, em primeiro lugar, qualificação profissional para os comerciários. Veja bem, Vinícius, hoje não se emprega mais no Ipu porque não existem pessoas para a gente empregar qualificadas. Todo mundo quer trabalhar, mas o comércio está cada dia mais exigente. É verdade. A internet está ensinando muito aí o povo. Se for para ter um mau atendimento, eu compro aqui da Amazon, seja quem for, eu compro pela internet, compro da China, de São Paulo. Então, nós precisamos de pessoas qualificadas, não só nas vendas, ali na frente, mas na área administrativa. Nós temos hoje, Vinícius, uma legislação tributária ridícula, que foi melhorada aí, eu não sei como vai ficar, vamos saber só daqui a 7 ou 10 anos. Nós temos uma legislação trabalhista que é feita para quebrar qualquer empresa. Entendeu? Hoje, uma empresa de pequeno porte, de médio porte, no interior, precisa ter, além de um escritório de contabilidade, ele precisa também ter um escritório de RH, um escritório de jurídico. Ou seja, o custo operacional de uma empresa no interior é muito alto. Isso por quê? Porque nós vivemos num manicômio jurídico, um manicômio onde ninguém se entende, um manicômio tributário, onde a própria Cefaz, a própria Secretaria da Fazenda do Estado e a Receita Federal se confunde, ela mesma cria normas que ela não entende. Então essa é uma realidade, Vinícius, essa é uma realidade e o interiorano sofre mais com isso, porque nós não temos pessoas capacitadas, preparadas para lidar com toda essa burocracia criada pelo governo.
E aí é que tudo se complica mais. Tudo fica muito mais caro. Agora me diz uma coisa, na época da pandemia, que a pandemia foi um evento, um acontecimento que mexeu com todo o mundo, literalmente. Como é que ficou essa realidade que você acabou de me colocar? E como é que a CDL conseguiu dar suporte para os comerciantes? Olha, o interiorano, em especial Ipu e outras cidades aí, ele teve uma sorte, eu diria que uma sorte, porque a situação no interior foi mais tranquila, né? Então existia lá as vendas por baixo do portão, deu para se dar um jeito, até porque existia um diálogo muito forte da CDL naquele momento com a gestão pública, explicando a situação. E existia naquele momento, foi algo muito louco, Vinícius, que ninguém prestou atenção nisso. Então olha o que aconteceu. O governo mandou fechar as portas e ao mesmo tempo jogou bastante dinheiro nas ruas, né? Todo mundo com dinheiro e o comércio fechado. É uma combinação que não dá certo, não casa. Então, foi complicado no primeiro momento porque simplesmente o governo do estado, na época, Vinícius, ele mandou todo mundo fechar as portas. Olha a situação que aconteceu, é importante que se diga isso. Ele mandou fechar as portas, mas deixou bem claro que queria receber os tributos. Não, mas ele já está fechando, nós não podemos pagar, nós estamos fechados. Não, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Isso ficou muito claro para isso quem fez foi o governo do estado na época, né? Camilo Santana na época. E aquilo ali foi muito louco. E o que fazer com os nossos colaboradores? Não pode demitir não. Eu disse, mas aí, como vai ser isso? Então esse primeiro momento foi muito difícil para o empreendedor, e é por isso que eu digo que o empreendedor não pode estar só. E é onde as CDLs unidas, né, buscamos junto ao governo do estado. Naquele momento, o governo federal ajudou demais, né? Não lembro agora qual foi a norma, mas ele fez o seguinte, o governo federal, ele bancou esses funcionários, vai todo mundo para casa e nós pagamos um salário X até durante 3 meses. E assim foi feito. E aí foi dando certo, as coisas foram acontecendo, o dinheiro foi girando na cidade, muito dinheiro na cidade. Então, assim, alguns segmentos tiveram momentos maravilhosos economicamente. Outros nem tanto, como é o caso de restaurantes, bares, né? Então, assim, foi um momento difícil para as famílias, né? Pessoas morrendo, né? Foi um momento, foi um transtorno, né? Foi triste de se ver. Eu sempre falo que quem sobreviveu tudo aquilo, sobrevive qualquer coisa. Mas, por outro lado, muita gente conseguiu ali ganhar um bom dinheiro, porque existia no mercado muito dinheiro nas ruas, né? Graças aos auxílios e coisa parecida. Então, assim, eu acho que foi um grande aprendizado, nos ensinou demais, né? Para mim, uma terceira sequela, mais cedo te falei que uma das sequelas foi da pandemia. A primeira sequela, ler demais, comecei a ler muito. Segunda sequela, dormir cedo, né? 8h30 já estou ali cambaleando para dormir. A terceira sequela foi essa coisa de saber que o diálogo, a boa conversa, ela constrói. Então não adianta ter arrogância, querer sair na porrada. Não, vamos conversar, vamos explicar aqui a vantagem e desvantagem de estar fechado, né? Então acho que o diálogo ajudou muito naquele momento. Hoje, qual conselho você daria para os jovens que querem empreender aqui no Itu? Se você pudesse dar um conselho para os jovens, qual seria? O primeiro é dizer que eles estão vivendo o melhor momento do mundo. Por quê? Eles estão vivendo a era da tecnologia, a era da conexão, né? Tudo é muito fácil, tudo é muito prático, diferente do Ipu dos anos 90, dos anos 80, que eu lembro que eu fui atrás de emprego nos anos 90 e não existia emprego na cidade. Eu olho hoje o Ipu, aquele comércio ali pujante do centro, cara, só não trabalha quem não quer. E eu vejo hoje a facilidade, né, de trabalhar, de vender algum produto. A primeira dica, como você me perguntou, a primeira dica, aprenda a vender. Venda alguma coisa. Se você é um bom vendedor, meu irmão, fica fácil. Pega um celular e sai vendendo, porque o bom vendedor, ele sempre terá espaço. Eu acho que dizem que algumas profissões irão acabar no futuro, o de vendedor não.
Tenho certeza. O vendedor sempre precisará. E o vendedor está se transformando. O influencer, que a gente vê tanto, é um vendedor. É um vendedor. Tá entendendo? Então eu vejo aí, eles botam lá, o cara nem conhece de celular, mas fala o nome do celular, vem lá, um montão de celulares. Então, assim, nós vivemos o melhor momento. Então, o jovem, ele tem que sempre buscar, sim, a qualificação, a preparação, mas saber que ele está vivendo esse melhor momento e que a tecnologia vai ajudar em tudo, em tudo. Então, ter compromisso e evoluir, e crescer, porque vocês estão vivendo esse momento próspero, né, da humanidade, eu diria. Então é uma oportunidade única para o jovem. Bom, demais. Tá tudo fácil aí para eles. É claro que o jovem, Vinícius, assim como qualquer ser humano, ele tem uma mania de inventar monstros, entendeu? Muitas vezes a vida dele tá maravilhosa, ele tem tudo nas mãos, e ele começa a criar uns monstros, mas eu não tenho isso, mas ninguém gosta de mim. Então, assim, tem também nós estamos vivendo um momento muito delicado nesse sentido, e eu peço que esses jovens, assim como todos os adultos, busquem a leitura. A leitura é uma terapia para quem vive com isso. Volto a dizer, nós vivemos num momento maravilhoso, um momento onde o empreendedorismo está fácil, né? Está nas mãos. Então, vamos lá, só não ganha dinheiro quem não quer, viu? É verdade. Deixa eu fazer com você agora um bate-bola jogo rápido pra gente concluir. Ó, não pode pensar muito não, tá? Tem que falar o que vem do coração. Vamos lá. Se eu não fosse empresário, eu seria... Ai, meu Deus. Se eu não fosse... Eita. O que você seria se não fosse empresário? Eu não sei lá, mas se eu não fosse empresário, eu seria... Rapaz, se eu não fosse empresário, seria... Olha, se eu não fosse empresário, com certeza eu seria algum tipo de... Eu não teria o nome aqui, mas algum tipo de servidor, né? Eu estaria, sei lá, ajudando o pessoal em algum país aí bem pobre, estaria fazendo coisas desse tipo, ajudando a humanidade de alguma forma. De alguma forma. Era, com certeza. Eu não consigo, e é isso que me faz estar no associativismo. Você acho que já prestaram atenção que eu passo semanas viajando em nome do todo. Então, assim, eu gosto muito dessa coisa altruísta, filantrópica, de querer colaborar, de querer ajudar o todo. Então, eu estaria em alguma coisa nessa área. Um ídolo ou uma inspiração de vida? Eita, cara, rapaz, é complicado porque não pode citar nomes aí. Se eu citar, são tantos, cara. Olha, eu tenho uma mesa cheia deles, né? Eu sempre gosto de comentar que quando eu tenho alguma dúvida sobre alguma coisa na vida, eu vou sempre naquela pessoa que eu acho ela um exemplo naquilo. Aí eu pergunto para ela, no meu pensamento, o que eu faria, o que ela faria na minha situação. Eu até gosto de falar sempre isso e falo para ela, a minha esposa é uma delas, né? Minha esposa é o cúmulo da sensatez. Carlinha, um beijo, minha rainha. E por ser uma pessoa muito sensata, eu sempre pergunto, quando eu estou em alguma situação de estresse, eu pergunto, o que Carlinha faria numa situação dessa, né? E aí sempre vem a resposta bem fácil. Então eu sempre tenho essa mesa de mentes mestras, que eu sempre gosto de comentar, que me ajudam a tomar boas decisões. Time do coração? Por incrível que pareça, eu não sou um homem ligado a futebol. Pensei que era só eu. Eu não tenho interesse nenhum no futebol. Meu filhinho, João Miguel, querido João Miguel, me reclama isso, porque eu não tenho um time. Nem o Brasil? O Brasil, mas nada, sabe? Então eu não tenho um time do coração. Eu não curto futebol, infelizmente, porque eu acho lindo quando eu passo nos bares e aí tá lá Vasco e Flamengo e eu vejo a animação, a felicidade, uns reclamando, outros aplaudindo, mas eu vejo que existe alegria ali. Então, onde existe alegria é sempre muito bom. Um lugar que me representa? O Ceará, né, de uma forma geral, ele me representa demais. Eu que morei muito tempo, 3 anos, 4 anos fora, eu que viajo bastante. E o Ceará, eu até brinco, aí vou falar na minha esposa de novo. Pessoal, não sou apaixonado não, mas estou aqui falando direto do Carlinhos. Eu sempre comento que o nosso Ceará ele é muito original.
O Nordeste, de uma forma geral, ele é muito original. Muitas vezes você vai para o sul do país, eu que agora estive em Santa Catarina, andei bastante naquele estado lindo, mas muitas vezes você vai para Santa Catarina ou até mesmo São Paulo e você vai para alguns espaços voltados para o turismo e eles tentam vender para você algo europeu. Eu sempre digo, o nosso Nordeste é muito genuíno, é muito original, né? O que a gente tem aqui só tem aqui. Só tem aqui. Né? Então eu não gosto de ver no Brasil algo que não é nosso. Então eu sou muito fã do Ceará, em especial quando se fala de Brasil. Né? Uma comida que não resisto. Cara, não sei nem se vocês vão saber dessa comida, mas é uma comida que eu adoro. Qual é? Que é o mungunzá. Mungunzá. Mas ele salgado, eu já vi que tem uns doces aí, eu adoro, bem feito, e eu sei quem faz ele bem feito. Tem uma pessoa que faz do jeito que você que gosta. faz do jeito que eu gosto, eu adoro, principalmente em noites frias. Né? Se minha vida fosse um livro, qual livro seria? Eita, olha... Você gosta de ler, então você gosto. sabe a resposta pra você é fácil. Cara, é assim... Não posso ter alguns... Rapaz, são tantos. Mas eu vou falar um livro que eu acho que me despertou muito. Vou até indicar aqui para todo mundo, que é Mindset. Mindset, mentalidade, né? No nosso bom português, mentalidade. Então é um livro que, tá aí, daria Mindset. Daria certo para ele. Sim, sim. É algo, ele me explicou algumas coisas, porque o livro é isso. Muitas vezes você vai ler um livro, como eu acabo de falar, é terapia. Então busque essa terapia e Mindset foi um livro que me despertou muito e que eu levo para a vida e talvez minha vida seria aquele livro ali. Você falando de livro, eu poderia dar uma dica aqui do Pode, Olha, claro. Tem outro livro também que eu gosto muito de discutir política. E tem um livro que me ensinou muito sobre política, sem falar em política. Olha que coisa interessante. Que é a Psicologia Financeira. O nome desse livro. Então, já que eu falei aqui Mindset, que é o livro da minha vida, aí, né? Se a minha vida fosse um livro, seria Mindset. Então eu vou dar essa segunda sugestão aí. Psicologia Financeira? A Psicologia Financeira, tá bom? Um sonho realizado. Um sonho realizado. Rapaz, já realizei vários, viu? Mas eu acredito que foi ser pai. Me tornar pai, isso foi um sonho realizado. Era um sonho que eu tinha medo. Sabe quando tu tem um sonho, mas tu vive sabotando o sonho para não ser... Mas eu acho que foi um sonho realizado e algo que transformou minha vida. Mais do que realizar um sonho, foi um sonho que transformou totalmente minha vida. E um sonho que ainda quero realizar? Eita, são muitos. São muitos. Eu nem comecei a realizar. Até agora que eu comecei, eu sou menino. Então tem muitos sonhos para realizar. Um deles? Um deles primeiro, eu quero estar próximo dos meus filhos, muito próximo. Eu quero poder caminhar junto com eles durante muito tempo. Isso é um sonho que eu quero daqui a 20, 30 anos poder estar do lado deles, realizando coisas, falando sobre coisas. Eu que tenho uma visão de que a idade para mim ela não quer dizer nada, então eu quero chegar aos 90 anos falando sobre empreendedorismo, abraçado com meus filhos e netos. Então esse é um grande sonho que eu quero para o futuro, é poder viver bastante e realizar bastante, porque eu não vou falar aqui de coisas materiais, que isso aí são consequências do trabalho e de todo esforço. Né? Família para mim é? Tudo. Sucesso é? Consequência. O Ipu para mim é? Eita, eu falei isso esses dias. Eu comentei, olha, eu posso morar em qualquer lugar do mundo, mas eu sou do Ipu. Eu comentando, mas tu vai ter que morar em tal lugar, Cara, eu posso morar em qualquer lugar do mundo, mas eu sou do Ipu. O Ipu, já que você fez essa pergunta, eu passei na minha adolescência um bom tempo no sudeste do país e eu sofria tanta saudade desse Ipu como era brinquedo. E a maior saudade era isso aqui, a nossa bica. Nossa bica do Ipu. Eu tinha uma paixão. Eu não sei se você já viveu essa experiência, mas eu tenho certeza que alguém que está nos assistindo agora já viveu. Namorar
à noite na bica. Em noite de lua cheia. Agora que tá iluminado é que dá bom, hein? Agora dá um espetáculo, mas lá nos anos 90 não tinha movimento, não tinha muito fluxo, né? Então namorar à noite na bica, eu tô falando namorar mesmo, pessoal. Pegado na mão, beijinho, né? Só isso mesmo. Então namorar na bica em noite de lua cheia é lindo. Então eu sempre tive muita saudade do Ipu. O Ipu para mim é muito especial e eu posso viajar o mundo inteiro, andar o mundo inteiro, mas o Ipu é minha cidade querida do coração, tenho paixão, sou muito conhecido pela cidade, onde eu ando eu levo essa coisa do Ipu, a turma do associativismo já me conhece, o Sebastião Filho do Ipu, então parece até que eu ando com uma placa na testa, eu sou do Ipu. Ser um homem de fibra é? Ser um homem de fibra é entender que as adversidades vêm para ensinar. Então é importante que você que vai empreender, e empreender é tudo. Você pode estar empreendendo no seu novo emprego, estar empreendendo no casamento. Então as adversidades, elas irão fazer parte da sua vida e da sua rotina, né? Então não pense, não baixe a cabeça, porque tem gente que quer desistir por tudo, né? Não, isso aqui dá muito trabalho, e não é melhor. Olha, essas adversidades, esses problemas, é para você aprender. Então você, toda vez que levar uma porrada, você levanta mais forte. Mas levante, não fique lá no chão não, entendeu? Então não tenha medo. O medo é algo que a gente tem que comentar aqui, ele nos trava, né? Ele paralisa. Então o medo ele serve só para isso, só para te paralisar. Quando você tiver consciência real do que é o medo, você acaba deixando ele de lado e prosseguindo. Então nunca pare. Quando você começar um projeto, por mais que as coisas escureçam, que a chuva caia com muita força, você não para, continue andando, tá bom? Então a dica que eu dou, o homem de fibra é isso, né? O resultado chega, o resultado vai chegar. Só tenha fé, não tenha medo e prossiga. É isso aí, Sebastião Filho, muito obrigado por ter vindo aqui. Meu irmão. Olha, é uma alegria receber um homem de fibra como você, que inspira diversos homens, mulheres, todo mundo que está assistindo, jovens, a trilhar um caminho como o seu, que não é fácil, mas exige de nós perseverança, fé e, claro, muito trabalho. Obrigado por ter vindo aqui, viu? Show. Obrigado a você. Muito obrigado. Bom, você não sai daí porque depois do intervalo do nosso programa continua e tem muita coisa boa. Eu vou, mas eu volto, é 2 minutinhos. Se passar disso, você pode me chamar de feio. A gente volta daqui a pouco, segura aí. Alô!